Ele começou querendo proteger sua família, mas acabou perdendo tudo o que amava. Essa é a tragédia de Michael Corleone, uma história de poder, honra e a corrupção de uma alma. Hoje, senhoras e senhores, eu pretendo falar para vocês sobre um filme que é muito difícil encontrar alguém que não goste dele. Um filme que é um clássico, um sinônimo de obra-prima, isto é, O Poderoso Chefão, de 1972. Este filme, eu considero ele um dos melhores da história. Não só pela técnica, porque se eu for falar o quanto o Poderoso Chefão é impecável, é perfeito em questão de roteiro, trilha sonora, filmografia, direção, já vai ter vários outros vídeos aqui no YouTube falando sobre esse tema. Porém, uma coisa que eu acho que torna o Poderoso Chefão ainda mais especial, ainda mais genial, é o simbolismo, as camadas profundas e filosóficas por trás desse filme. O Poderoso Chefão, muitas pessoas podem acreditar que é apenas um filme de máfia, mas ele é muito mais do que isso. O Poderoso Chefão, ao meu ver, é um filme sobre família e sobre a queda de uma alma, a corrupção de uma alma frente ao poder. Mas já iremos chegar lá. Antes, eu preciso fazer uma breve sinopse do filme. Se você já viu, vai ficar mais fácil você compreender. Mas caso não tenha visto, por favor, peço para que você vá ver agora, porque vale muito a pena. Bem, O Poderoso Chefão é um filme que conta, como eu falei já, o tema dele é uma história de máfia, mas não é só disso que o filme se trata. É uma família de origem italiana, de raiz italiana, que no caso é a família Corleone, que é uma família de mafiosos e que está entre as mais poderosas da região. Embora eles sejam de origem italiana, eles moram nos Estados Unidos e lá eles exercem as suas atividades criminosas. E eles vivem em rivalidade com outras famílias, que também são famílias de mafiosos. São 5 no total das famílias mais poderosas. E bem, sendo uma família então de criminosos, a gente pode até pensar que a relação deles, o dia a dia, o cotidiano deles, é uma relação caótica, baseada no medo, na violência, na repressão, mas não é assim. Logo no início do filme, nós vemos o simbolismo de quanto que a família está unida pelo casamento da filha do chefe da família, que eu já vou falar mais sobre ele. E bem, o casamento, ele é um sacramento, é o matrimônio, então ele é representado como uma coisa boa. E a gente vê no filme a festa que envolve não só os familiares, mas os amigos desses familiares. E nós vemos que todos eles estão em paz, estão em tranquilidade, estão em harmonia, não estão se preocupando com nada, estão alegres, estão em clima de festa. Então tudo indica que a família Corleone vive bem, embora eles sejam envolvidos com crime. Mas quem centraliza isso tudo, quem dá ordem, quem protege a família, quem a lidera, no caso, é um dos melhores personagens da história do cinema, ao meu ver, que é o Dom Vito Corleone, que ele é interpretado pelo brilhante Marlon Brando, que inclusive ganhou o Oscar de melhor ator da época. E o Dom Vito Corleone, ele é justamente o pai no sentido aristotélico tomista. Isso é, o pai justo, virtuoso, sábio, que tem autocontrole e que protege e ama a família. O Dom Vito Corleone, ele tá muito longe de ser um homem santo. Eu nem considero ele exatamente um homem bom, digamos assim, porque ele tá envolvido com o crime. Então, bom ele não é. Mas uma coisa que eu posso dizer é que ele é um homem racional, um homem calculista e um homem que ama a família. O Dom Vito Corleone, diferente da maioria desses filmes de máfia, que mostra o chefão mafioso e ganancioso, que é capaz de tudo para proteger os próprios negócios, incluindo matar os próprios familiares e trair os próprios amigos, o Dom Vito Corleone, ele mostra que ele é virtuoso, ele mostra que ele tem valores e que ele se importa mais com a família do que com os negócios. Para ele, os negócios, o crime, é só uma parte secundária. Ele só faz isso para ele trazer sustento, proteção e segurança para a família. E nós vemos que ele mantém a ordem. O Dom Vito Corleone, embora ele seja criminoso, ele não tem uma sede pelo poder e ele busca não quebrar os próprios valores dele. Portanto, ele é incapaz de trair os próprios amigos e é muito menos capaz de machucar ou magoar alguém da família. Então ele tem esses valores centrados. E são justamente esses valores, essa racionalidade dele, que traz a ordem e a paz para a família. Se não fosse pelo Dom Vito Corleone, certamente os Corleone seriam um caos completo. Talvez,
Mas a única esperança dos Corleones, inclusive o próprio Dom Vito Corleone via como a única esperança que a família tinha, era o filho mais velho do Dom Vito Corleone. No caso, o Michael Corleone. Que o Michael, ele é um homem patriota, católico, um homem casado, um soldado do exército americano, um herói de guerra, um homem honrado, virtuoso e que, acima de tudo, não quer se envolver com os negócios da família. Ele quer se manter longe disso tudo. Ele realmente não quer se tornar uma pessoa como seu pai ou com seus irmãos no sentido do crime. Porque o Michael, ele respeita muito o pai e ele se importa muito com os irmãos e com a irmã, mas ele não quer se envolver com o crime, ele não quer se tornar um criminoso, ele quer ser uma pessoa centrada, uma pessoa correta, uma pessoa que está longe dos negócios da máfia, do poder e da violência. Ele quer se manter longe disso tudo. E aí que tá, uma coisa que eu acho interessante, o próprio Dom Vito Corleone, ele gosta disso no filho. Inclusive, é justamente por isso que ele vê uma esperança no Michael. Porque o Dom Vito Corleone, ele não necessariamente quer que seus filhos herdem os negócios da família. Ele não quer que seus filhos se tornem criminosos como ele. Se os filhos dele encontram oportunidades melhores, sem se envolver com crime, ele vai apoiar 100%. E ele quer que o Michael sirva de inspiração para os seus outros irmãos. Porque os outros irmãos do Michael, eles não são nem um pouco virtuosos. Um deles é impulsivo, raivoso, violento, age muito mais pela emoção do que pela razão, e o outro é fraco, covarde, medroso. Ele se importa com a família, mas ele não tem a coragem de proteger ela, de se sacrificar por ela. Então, nenhum dos seus irmãos mostra realmente assim, não mostra qualidade para realmente cuidar e liderar a família. O único que mostra é o Michael. Então tudo indica que os Corleones vão se manter bem, tal como eles estão no início do filme, e o simbolismo disso tudo são duas coisas. Primeiro, logo no início do filme, que a gente vê aquela cena icônica, que talvez seja a melhor introdução da história do cinema, seja essa, que mostra o Dom Vito Corleone conversando com um dos seus conhecidos, e ele quer um favor dele, né? Esse conhecido do Dom Vito Corleone quer um favor dele para que ele possa vingar o que a filha sofreu do próprio namorado, e a gente vê a aura que emana do Dom Vito Corleone, como é que ele é um homem respeitado, como é que ele é um homem poderoso, mas que ao mesmo tempo ele é um homem virtuoso, porque ele não repreende ele logo, tipo, com violência, com raiva, falando várias coisas, não. Como é que ele faz? Ele fala: olha, você não me visita já há meses, mesmo a minha mulher sendo madrinha da sua única filha. E você vem aqui do nada para me pedir um favor, mesmo você não querendo a minha amizade, mesmo você não gostando de mim. Então a gente vê que a relação que ele tem com os outros é muito mais uma relação de ética e de respeito e de amizade do que necessariamente de negócio, de poder, enfim. Não me lembro a última vez em que me convidou para tomar um café na sua casa. Embora minha mulher seja madrinha da sua única filha. Mas vamos ser francos. Jamais quis minha amizade. E tinha medo de ficar em débito comigo. Então tem esse ponto. O outro ponto, como eu falei, é o casamento. Porque aquilo representa a ordem da família. Como que a família está bem estruturada e bem guiada. Mas aí tudo cai por terra quando o Dom Vito Corleone sofre um atentado e quase morre. E aí que tá. O Michael Corleone, ele era um homem que entendia a importância de você lutar pela família, de você se sacrificar pela família. Isso foi um valor que o próprio Dom Vito Corleone sempre ensinou aos filhos. Tem aquela famosa frase icônica do Dom Vito Corleone que ele fala: um homem que não se dedica à própria família não é um homem de verdade. You spend time with your family? Sure I do. Good. Because a man who doesn't spend time with his family can never be a real man. Então o Michael, ele encarnou isso. Porém, ele vê que como o pai dele está quase morrendo e seus irmãos não sabem bem o que fazer a partir de então, ele vê: olha, já que então nós não temos mais o nosso líder, que é o pai dele, então eu preciso me tornar o novo líder, mesmo que então eu precise me envolver nos negócios criminosos. E aí tá, esse é o erro do Michael. Por quê? Ele confunde a honra com orgulho.
Ele confunde a virtude com a força bruta. Ele confunde você proteger, guiar e sacrificar pela família com você fazer com que ela seja temida e respeitada com os outros, ao ponto não de você querer o bem da sua família, mas você querer o bem de si mesmo. Porque o Michael Corleone, ele entra nisso com uma boa intenção. Ele acha que ele, então, entrando pro crime, entrando pra máfia, ele vai estar protegendo a família, ele vai estar guiando ela como o pai fazia, e que ele tá achando que ele tá nada mais do que cumprindo a própria obrigação, cumprindo o próprio dever, mas ele acaba caindo em erro. Porque o Michael Corleone, ele tem valores muito bem estabelecidos. Ele criou isso para si, que é a regra dele, não se envolver com crime. Então, se ele tinha duas regras, isto é, se sacrificar pela família e não se envolver com crime, ele cumpriu uma, quebrando outra. Por quê? Ele quebra uma das suas regras, que é não se envolver com crime, e acaba colocando a família no meio disso tudo. Por quê? Como ele está agora envolvido com crime, e ele acabou entrando em um ciclo de vingança, de poder, de medo, ele acaba aos poucos se corrompendo. A gente vê com o tempo como que o Michael ele vai se tornando cada vez mais sombrio, porque ele se envolvendo com a morte dos outros e com o poder, ele vê todos os desafios que se encontra nessa vida. E graças a isso, então, ele fica com um constante medo de perder a própria vida e também de perder a sua família. Então ele acaba entrando num estado de sobrevivência total em que ele é capaz de fazer tudo para conseguir se manter vivo e manter os seus parentes vivos. Então ele acaba tendo que matar os outros, ele acaba tendo que vingar a morte do pai, ele acaba tendo que constantemente manter a família numa espécie de prisão, porque ele acaba se tornando alguém obcecado pelo controle, pelo poder. Ele vê como que assim, o crime, a máfia, acabam dando muito poder para ele. Ele gosta disso porque ele gosta de se manter no controle. Então ele acaba entrando nesse ciclo de pecado, de vício e tal, e acaba se corrompendo cada vez mais. E aí, com o tempo, ele acaba agindo não mais para proteger a própria família como o Dom Vito Corleone, porque aí que tá, o Dom Vito Corleone, ele só se envolvia com crime não porque ele amava a si mesmo, mas porque ele amava a família. Ele achava que ele não sabia fazer outra coisa senão isso. Então ele ia ajudar. E, novamente, ele não era uma pessoa boa por causa disso. Se ele estava envolvido com crime, com a máfia, isso fazia dele uma pessoa ruim, mas pelo menos ele era uma pessoa que tinha honra, que tinha valores, e ele preferia morrer do que quebrar esses próprios valores. O Michael não, ele quebra um dos seus principais valores e a partir daí ele só entra numa queda completa, assim, total, tanto psicológica quanto moral. Ele fica uma pessoa quebrada. Porque, vamos lá, o Dom Vito Corleone, como eu falei, ele se envolveu com o crime para proteger a família. Então, ele não amava a si mesmo, ou o dinheiro, ou o poder. Ele amava a família dele, e era isso. O Michael Corleone, ele começa fazendo isso pensando que ele está fazendo isso porque ele ama a família, quer proteger ela, mas não. Com o tempo, quando ele vai se corrompendo e vai gostando do poder, vai gostando de ter o controle, ele vê que toda essa aura que ele quer para a família, toda essa glória, esse poder, essa segurança que ele quer para a família dele, ele não quer isso pela família. Ele quer isso pelo nome dele, pelo sangue que corre em suas veias. Ele começa a ter orgulho do nome Corleone. Então, não é que ele ama a família Corleone, a família dele. Ele ama ser um Corleone. Então, ele não ama os seus parentes. Ele ama a si mesmo. E aí está a grande diferença entre ele e o Dom Vito Corleone. Um age pelos valores e pela família. Ele não age para si mesmo. Ele age em sacrifício aos outros. O Michael Corleone, ele acaba agindo, colocando um ideal como escudo, como uma desculpa pelos atos que ele faz, porém nos fundos, na essência, por trás disso tudo, nós vemos o quanto que ele vai piorando com o decorrer do filme e dos filmes.
E uma cena que eu acho sensacional, que mostra isso perfeitamente, é quando o Dom Vito Corleone descobre o que o Michael se tornou. E descobre quem que foi responsável por todas aquelas mortes que são mostradas no filme. Quando o Dom Vito Corleone descobre que foi o Michael, aquele filho que ele se orgulhava, que ele achava que ia ser o grande futuro e esperança da família, e ele vê o que o filho se tornou, assim, a interpretação, a atuação do Marlon Brando fazendo aquilo é espetacular. Não tinha reação melhor do que aquela. It was Michael who killed Sollozzo. But he's safe. We're starting to work to bring him back now. E isso torna a essência toda do Poderoso Chefão. Para mim, essa é a grande genialidade do filme. E aí, com o tempo, com o decorrer dos filmes, nós vemos o quanto que o Michael ele vai piorando cada vez mais, ao ponto de, no final da história, ele ficar sozinho, ele ficar sem ninguém. A família dele se separa, o irmão dele morre, vários amigos e parentes dele morrem, ou vão embora com medo dele. Então ele perde tudo que ele conquistou, tudo que ele sonhava em fazer, tudo que ele acreditava que era bom, se corrompe por conta da ganância dele, por conta da raiva dele. E esse que tá o ponto. Aí a genialidade, outra, né, se não bastasse todos as que eu falei, é o final do primeiro filme. Porque se o início do filme mostra o simbolismo de algo bom da família, isto é, o casamento da filha do Don Corleone, no final do filme... Ah, e outra coisa, como eu falei, o casamento é um sacramento. Lembre-se disso. Isso é no início do filme, quando estava tudo ok, tudo bom. No final do filme, quando Michael Corleone se torna o novo chefe da família, o que acontece no final do filme? Acontece um outro sacramento, o batismo do sobrinho do Michael. E aí a gente pensa, poxa, tá tudo ok então. O Michael, ele eliminou todos os inimigos, a família dele tá em segurança, o pai dele, a morte do pai dele foi vingada, então tá tudo ok. Isso é simbolizado pelo sacramento do batismo, que é algo bom. Mas aí que tá, na mesma cena que tá ocorrendo o batismo, também tá ocorrendo todas as mortes dos inimigos do Michael. Ou seja, ao mesmo tempo em que ele estava participando do batismo do sobrinho, ele estava matando dezenas de pessoas. Então, embora parecesse, aparentasse que estava tudo bom, por trás dos panos, ele estava completamente corrompido e não estava bom. E o fruto disso tudo surgiu nos outros filmes, no 2 e no 3, que a gente vê os frutos que o Michael colheu. E isso é algo bíblico, gente. Que é, quem semeia a injustiça colherá a desgraça. Não importa o quanto tempo leve, pode ser nesta vida ou na outra. Se você faz, assim, mal e você não se arrepende, o mal sempre voltará para você. Igualmente o bem. E nós vemos isso, assim, representado pelos dois personagens. Um tinha valores e os seguiam, e por isso ele conseguia manter a família em ordem. O outro não tinha valores. Ou melhor, tinha, mas os quebrou. E por isso ele também acabou quebrando. E aí, para finalizar aqui, eu quero falar uma frase, uma pergunta que foi o nosso próprio Senhor Jesus Cristo que fez, que para mim encerra toda a questão desse filme, que é: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Então é isso, pessoal. Para mim, O Poderoso Chefão é um dos melhores filmes da história, um dos meus filmes favoritos, e é isso. Obrigado por tudo, espero que vocês tenham gostado. Fico com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, falou!